Bem-vindo à nossa última aula da disciplina Espiritualidade Cristã. Nós estudamos até agora 10 das 12 disciplinas da espiritualidade cristã. Olhamos primeiro as disciplinas interiores, a disciplina da meditação, da oração, do jejum e do estudo. Depois disso, passamos para as disciplinas exteriores e olhamos também a disciplina da simplicidade, da solitude, da submissão e do serviço. Na última aula, nós vimos a disciplina da adoração e também a disciplina da confissão. E agora a gente vai aprender um pouco sobre a disciplina da orientação e da celebração. Essas disciplinas espirituais, elas são bem diversificadas. É importante que à medida que você coloca elas em prática, você comece a perceber quais são aquelas que mais afetam a sua vida. Existem momentos na nossa vida que talvez uma disciplina espiritual vai estar mais proeminente do que outra. Talvez em momentos de grande estresse na sua vida, você vai gastar mais tempo meditando do que orando. Talvez em alguns momentos você vai precisar exercitar muito mais a solitude, e em outros a confissão. Mas o importante é que você entenda que as práticas dessas disciplinas, elas têm dois objetivos principais. O primeiro deles é a liberdade. A disciplina é uma forma de você se colocar dentro de uma estrutura que tem como objetivo te levar à liberdade. A gente falou várias vezes sobre isso daqui, como, por exemplo, a disciplina do jejum pode nos libertar da necessidade desenfreada e indisciplinada de suprimir os nossos anseios e angústias por meio da comida. A disciplina da confissão pode nos levar a ter uma postura de maior humildade e de maior dependência dos outros. As disciplinas, como a disciplina do serviço e da submissão, podem levar a gente mais longe ainda no caminho da humildade, para que a gente possa começar a enxergar o próximo como alguém superior a nós, da mesma forma como o apóstolo nos orienta nas Escrituras. A questão é que esse primeiro objetivo das disciplinas espirituais, o objetivo da liberdade, precisa ser muito bem observado, porque a partir do momento em que você encara as disciplinas como uma lei e não como uma prática que te leva até a graça de Deus, que te leva a se posicionar de uma forma para receber graça, nós começamos a não experimentar liberdade. A partir do momento em que a graça de Deus some do cenário e a disciplina se torna uma lei e um jugo sobre nós, o que acontece é que ao invés de liberdade, nós experimentamos peso, nós experimentamos dificuldade e cada vez mais essas disciplinas vão matando o nosso interior e cortando a nossa comunhão com Deus. Então, é um bom termômetro você perceber isso. Como as disciplinas têm afetado a sua vida e como que elas têm feito com que você mude a sua postura em relação às outras pessoas. A partir do momento em que uma disciplina se torna uma lei, nós perdemos o aspecto da graça de Deus. A partir do momento que as disciplinas espirituais se tornam um motivo de orgulho espiritual para nós, ao invés de elas serem um meio de cura para que recebamos a graça de Deus, elas se tornam, muito pelo contrário, um veneno que começa a entrar em vários aspectos da nossa vida. Não use as disciplinas como um meio de se orgulhar, não use as disciplinas como um meio de se achar melhor do que os outros, use as disciplinas para que você alcance liberdade. O segundo aspecto, o objetivo que nós temos é a exposição do nosso coração à graça de Deus. Quando nós praticamos as disciplinas, a disciplina em si não tem poder para te transformar, mas o que realmente tem poder é o fato dela ser um meio de graça para posicionar o seu coração perto do calor, do fogo, da presença de Deus. Muitas vezes a gente não vai perceber isso enquanto a gente está praticando alguma disciplina. Muitas vezes você vai jejuar e o que você vai sentir é fome, fraqueza, irritação, mas você, com o tempo e a prática das disciplinas espirituais, começa a perceber que o seu coração está sendo mudado, não por causa da disciplina em si, mas por causa da graça de Deus que está sendo recebida através de ter aquela postura de coração, através de expor o seu coração a essa prática que visa receber a graça e a presença de Deus em nossas vidas. Bom, falando agora sobre a primeira das disciplinas que a gente vai tratar nessa aula aqui, a disciplina da orientação. O que eu quero dizer com orientação?
A disciplina da orientação é simplesmente uma prática que visa encontrar a mente do Espírito para uma determinada situação. Eu não estou aqui de forma alguma falando daquela prática bem comum nas igrejas evangélicas relacionadas a tentar descobrir a vontade de Deus para a sua vida, para que as coisas deem certo. A gente não é a favor desse tipo de prática. O nosso objetivo não é que você tenha uma resposta objetiva se você deve casar ou não, se você deve ir ou não para determinada faculdade, se você deve mudar ou não de casa, mas pelo contrário, a disciplina da orientação, ela tem como objetivo ou descobrir como nós devemos agir dentro da obra de Deus. Ou seja, não é uma coisa que tem como objetivo fazer com que os meus planos para a minha vida deem certo, mas tem como objetivo cooperar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, e para isso nós temos precedentes bíblicos. Nós não vemos os apóstolos perguntando o que eles devem fazer simplesmente por causa de decisões pessoais que vão ou não gerar sucesso e retorno financeiro. Nós vemos os apóstolos buscando a mente do Espírito para que eles pudessem cooperar com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo na realização da sua obra e na pregação do Evangelho. Aqui em Atos, capítulo 13, é uma passagem bem conhecida. A gente lê aqui a partir do verso 1, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Nós temos esse exemplo aqui em Atos 13 e também temos um outro em Atos 15, quando os apóstolos, junto com os presbíteros e toda a igreja em Jerusalém, ao discutir sobre a questão dos gentios, do que eles deveriam cumprir ou não da lei, eles dizem em um determinado momento: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que a coisa fosse feita dessa forma. Então, a questão aqui é que o primeiro aspecto da orientação, a orientação tem a ver com buscar a mente do Espírito, conforme nós fazemos coisas que visam expandir a sua obra e cooperar com aquilo que ele está fazendo na terra. Mas a disciplina da orientação, ela muitas vezes vai ter a ver, sim, com decisões difíceis e complicadas que precisamos tomar em nossas vidas. Mas o que a gente deve buscar aqui não é simplesmente uma orientação mística, mas nós devemos buscar a orientação do corpo de Cristo. Quando nós precisamos tomar uma decisão grande, quando nós nos vemos diante de escolhas que nos fazem sentir perdidos, o que nós precisamos não é que Deus simplesmente diga o que é o certo, o que é o errado, eu devo fazer A ou B, mas o que nós precisamos é da verdadeira comunhão do corpo de Cristo, para que por meio dessa comunhão e orientação eu possa tomar decisões de acordo com um princípio de sabedoria que opera por meio da igreja. Isso tem a ver com buscar a direção de líderes, mas não só de líderes, de pessoas maduras que são influência na sua vida, de pessoas que talvez caminham contigo e são os seus companheiros. A disciplina da orientação, ela tem como objetivo botar em prática aquele provérbio que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós precisamos buscar orientações, não apenas de líderes, mas também de pessoas maduras. Mas o mais importante em tudo isso é entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus por meio do seu corpo. Eu não estou falando de você perguntar se alguém teve uma visão ou sonho com a sua vida, mas estou falando de reunir pessoas que te conhecem, que sabem quais são os seus dons, que sabem quais são os seus defeitos, que sabem quais são os seus sonhos e que por meio de exercer a sabedoria de Deus, por meio de ter comunhão no Espírito, possam juntos encontrar qual é realmente a vontade de Deus para a sua vida. Eu não estou falando de uma vontade de Deus da qual você não pode sair, mas o que eu estou dizendo é como que a gente pode encontrar a paz do Espírito Santo através da comunhão do corpo de Cristo, para que nós possamos caminhar em cima de coisas que não são simplesmente decisões individuais, que não são simplesmente decisões que nós tomamos a partir do nosso próprio entendimento, mas que são decisões que refletem aquilo que nós estamos vivendo como família. Um outro aspecto da orientação
aquilo que nas tradições da espiritualidade era chamado de orientador espiritual. Hoje em dia fala-se muito a respeito de mentoreamento ministerial, mas a gente fala muito pouco a respeito dessa característica tão presente dentro da história da espiritualidade e dos místicos na história da igreja. A orientação espiritual, nesse sentido, ela não diz respeito a alguém que vai te orientar como desenvolver um ministério bem-sucedido, mas ela diz respeito a você olhar para alguém em quem você percebe uma vida profunda de comunhão com Deus e você pode receber a orientação dessa pessoa de como desenvolver uma vida semelhante, de como crescer em comunhão com Deus, de como crescer em experiências espirituais. O orientador espiritual era alguém que não tinha qualquer tipo de autoridade hierárquica ou organizacional, mas era alguém que tinha um reconhecimento por causa da sua espiritualidade, por causa da sua santidade e por causa da sua vida com Deus. Nós precisamos recuperar isso. Existem irmãos hoje em nossas igrejas que talvez eles não sobem numa plataforma para pregar, eles não pegam um microfone, eles não ministram adoração, mas eles são pessoas que têm uma profunda vida com Deus. Nós precisamos sentar aos pés desses irmãos, dessas irmãs e ouvir o que eles têm a dizer a respeito da vida no Espírito. A orientação espiritual, ela tem a ver com você abrir o seu coração para uma pessoa, falar a respeito das experiências que você tem tido com Deus e buscar a orientação de como você pode crescer para ter mais experiências desse tipo. Sem isso, a gente tem ficado preso cada vez mais em uma superficialidade na nossa vida espiritual e um certo exagero e exaltação do ministério como algo que tem como objetivo construir uma espécie de carreira. O que a gente quer não é uma carreira, o que a gente quer não é aparecer, o que a gente quer não é simplesmente fazer uma coisa para as pessoas reconhecerem. O que a gente quer é encontrar com Deus e, através de encontrar com Deus, trazer impacto para essa geração, não por causa de como a gente consegue fazer boas propagandas nas redes sociais, mas por causa de como a gente pode, de fato, tocar o coração de Deus e, através de tocar o coração de Deus, liberar a presença dele nessa geração. Essa é a disciplina da orientação. Ela tem aspectos diferentes, ela tem relação com a orientação de Deus sobre a sua obra, ela tem a ver com a orientação de Deus por meio do seu corpo e ela tem a ver com uma orientação vinda de pessoas experientes na vida no Espírito para que nós possamos também crescer na nossa comunhão com Deus. A outra disciplina que nós vamos olhar aqui, que é a última que nós vamos estudar, é a disciplina da celebração. E é interessante como que a disciplina da celebração é tão esquecida entre nós. Essa disciplina, ela visa mostrar principalmente que a vida espiritual não é uma vida de pessoas que não têm capacidade de rir, ou de se divertir, ou de fazer qualquer coisa divertida e legal. Não. A disciplina da celebração, ela mostra para nós que ao mesmo tempo em que nós devemos nos dedicar à meditação, devemos nos dedicar ao jejum, nós também devemos nos dedicar em nos alegrarmos diante de Deus. A Bíblia tem várias expressões de como uma celebração pode acontecer. A celebração pode ter a ver com festa, com comida, com dança, com riso, mas ela tem a ver principalmente com expressar a alegria que nós temos por pertencermos a Deus. Isso é um dos aspectos mais importantes de entender a celebração. E ela pode ter várias manifestações práticas em nossa vida. Ela pode aparecer em um culto onde, no meio das músicas, há um chamado para dançar diante do Senhor. Muitas vezes a gente fica travado e a gente pensa assim, esse negócio de dançar não é muito da minha personalidade, eu não sou muito de fazer isso, eu não sei dançar, eu não sei como me comportar num ambiente desses, mas a questão é que uma das maiores expressões de adoração que nós vemos na Bíblia é dançar na presença de Deus.
Talvez você tenha vergonha de fazer isso. Talvez você pense assim, nossa, mas as pessoas vão achar estranho que eu dance na frente delas. Mas a questão é que quando nós vemos a história do rei Davi, nós vemos que Davi, quando ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, ele colocou uma roupa de linho como uma roupa sacerdotal e dançou na frente da arca de Deus, mesmo que as pessoas, como até a sua própria esposa Mical, dissessem para ele que ele estava se humilhando diante do povo. Ele vira para ela e responde o seguinte: eu vou me humilhar sempre que eu puder por causa de quem Deus é. Nós talvez tenhamos vergonha de dançar, mas nós devemos oferecer a nossa vergonha e a nossa dança diante de Deus, porque Ele é digno da nossa celebração. Talvez isso possa se expressar de outras formas também. Você pode expressar a sua alegria e a sua dança e a sua empolgação em uma festa na sua casa, onde irmãos se reúnem e celebram diante de Deus. Isso pode ser expressado por meio de cantar juntos, sem aquela pressão de, não, a gente precisa cantar agora porque esse é um momento do culto de cantar. E simplesmente ter um momento de cantar juntos porque é divertido e porque vocês sabem que Deus é um Deus alegre. A questão é que a maior escola para aprender a respeito de celebração é olhar para as crianças ao nosso redor. Jesus falou para os seus discípulos que o reino pertencia às crianças e àqueles que agissem de forma semelhante a elas. E quando você olha para crianças celebrando, uma coisa que com certeza não vai faltar é barulho. Nós precisamos sair da nossa posição engessada de pessoas sérias e super espirituais e começar a entender que o nosso Deus é um Deus que se alegra e nós podemos nos alegrar junto com Ele. Tenta praticar essa disciplina. Como, você pode me perguntar, além desses ambientes de festa e de culto? Simplesmente celebre com a sua família. Se alegre, talvez com seus amigos, com seus filhos, com seu cônjuge. Tente proporcionar momentos onde você não simplesmente está ali junto para ter uma conversa séria ou para se distrair através de ver televisão ou qualquer coisa assim. Tente promover momentos de celebração, promover momentos onde a alegria de Deus é a única coisa que vocês têm e onde vocês podem expressar isso. Esse é o fim da nossa disciplina a respeito da espiritualidade cristã. Eu queria agradecer a sua perseverança em chegar até aqui e continue crescendo, continue estudando, continue buscando o conhecimento de Deus e, principalmente, continue caminhando com Ele. Coloque em prática essas disciplinas, tire todas as dúvidas que você puder tirar, mas, principalmente, mantenha o seu foco no Senhor e encontre com Ele dia após dia. Muito obrigado e até a próxima.